Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Mais uma vez agradecemos pela sua audiência. Estamos aqui para dar continuidade do nosso estudo da nossa série profética Daniel e Apocalipse. Estamos ainda no livro de Daniel. Estamos hoje no capítulo número 8. O estudo passado foi uma maravilha. Podemos compreender quais aqueles animais que estavam no capítulo 7, representavam aqui o império. Vimos o chifre pequeno, vimos suas ações, o juízo celestial e tudo mais. E em especial temos no nosso foco de estudo o capítulo 8, que também vai nos ajudar, vai nos dar mais informações sobre o juízo que está em Daniel 7, 9 a 10. Capítulo 7, os versos 9 a 14. E aqui fala o irmão Adérito. Pedimos para que qualquer dúvida que você tiver, por favor, coloque aqui nos comentários. E o assunto que hoje vou falar é um assunto que mexe com muitos irmãos protestantes. Alguns até me procuram no privado, no meu WhatsApp, para poder desabafar, né? Aquele assunto, mas eu queria pedir para que, por favor, qualquer um que queira desabafar e tudo mais, desabafe com a Bíblia, porque aquilo que eu explico, aquilo que eu falo, está aqui, na Bíblia. Então, nada de nos jogarmos pedra, por favor. Não é? Para começar o nosso estudo, vamos fazer uma oração. Bom Deus, bom Pai que habita nos altos céus, é chegado o momento de analisarmos a Tua Palavra. Queremos pedir a Tua presença aqui, Pai. Estamos para ver o capítulo número 8. Inspira-nos, Senhor, para que e abra nossa mente e coração para podermos compreender o que está revelado na Sua Palavra. Nos ajude, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Essa visão apresenta alguns esclarecimentos muito significativos sobre o juízo visto no capítulo 7, versos 9 a 14 de Daniel. Agora, o Daniel 8 muda símbolos e sua linguagem. Os símbolos e sua linguagem mudam e a razão da sua mudança, tudo vimos que está focado muito mais no santuário, não é? Este capítulo tem como sua mensagem central acerca do santuário, o juízo celestial, ou seja, o dia da expiação no santuário. Agora, aqui, quando se fala do santuário, principalmente quando já vamos para o verso 14, que fala das 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado, há muita controvérsia entre os filhos de Deus. Alguns falam que é a purificação da terra, alguns a terra de Canaã, alguns a igreja, e finalmente há os que pensam ou há os que creem que trata-se de um santuário celeste. Mas nesse estudo vamos poder analisar todos num juntos. Não é? Para melhor compreender este tema, este assunto, precisamos ter conhecimento do ministério do santuário que ocorria aqui na terra. O santuário terrestre, nós precisamos saber como é que ele funcionava. Aqui na descrição desse vídeo, vamos deixar o link de um vídeo gravado que falava sobre o santuário. Nós não vamos abordar acerca do santuário porque é um tema longo e complexo, mas vamos deixar o link aqui neste vídeo para você poder assistir esse vídeo que tem conteúdo do santuário. Você vai poder compreender aquilo que vamos tratar nesse capítulo. Por falta desse conhecimento, muitos irmãos, mas muitos irmãos mesmo, têm dificuldades em compreender estes capítulos. O capítulo 7 de Daniel, o 8, o 9. Tem muita dificuldade de compreender essa parte. E, como resultado, eles chegam a ridicularizar aqueles que assim fazem, que explicam com detalhes a cada filho de Deus. Esses ridicularizam e de forma clara chegam até a chamar de seita. Em especial, os adventistas são o alvo de ataque daqueles irmãos que não concordam em certas doutrinas. Mas isso eu não acho
certo? Ou não age como um espírito cristão. Daniel 8 deixa de fora o Império Babilônico, e a razão do Império Babilônico estar de fora, começar somente com a Medo-Persa, é porque o Império Babilônio, naquele momento, já estava em declínio, estava nas mãos dos reis, em que já não se interessavam mais pelo seu poder, para manter o poder. Então é deixado de fora o Império Babilônico e começa-se com o Império Medo-Persa. Afinal de contas, o ouro naquela época já estava para ser substituído pela prática, com uma próxima potência mundial. Daniel 7 mostra o tribunal divino e o Filho do Homem recebendo o reino, enquanto que do outro lado, Daniel capítulo 8 apresenta a purificação do santuário. Percebemos um paralelismo entre os 3 capítulos do livro de Daniel, o capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 8, porque apresenta a ascensão e queda de impérios, embora mude a linguagem e sua simbologia. Mas existe este paralelismo. Ao nos focarmos nos símbolos e na linguagem usada em Daniel capítulo 8, percebemos claramente que está relacionado ao rito do santuário. Por exemplo, o carneiro e o bode são mencionados juntos só no dia da expiação. Pode ver isso em Levítico capítulo 16. Só no dia da expiação é que esses dois animais são mencionados juntos. Nesse caso, entendemos plenamente o fato de ter sido escolhido esses símbolos por causa da sua relação com o santuário. Abre parênteses. A obra da história da redenção ainda não está concluída. Jesus morreu, ele pagou completamente a dívida do homem. Agora, a obra em si, que nós os adventistas chamamos da história da redenção, ainda não está concluída. Como assim? Da mesma forma que o sacerdote, ao matar o cordeiro, levava o sangue até ao lugar santo para aspergir na cortina, é a mesma forma que Jesus fez por nós. Ele morreu, inclusive o apóstolo Paulo no livro de Hebreus ele explica melhor isso. Agora temos um sumo sacerdote tal que comparece à presença de Deus, fazendo expiação pelo próprio sangue. Cristo agora está ainda expiando nossos pecados no santuário celeste. Então, se nós dissermos que Cristo não está a fazer nada no santuário celeste, significa que não há mais pecado. E isso não é verdade. O pecado ainda existe, tem almas a ser resgatadas. E a alma a ser resgatada precisa de perdão. E esse perdão para ocorrer precisa haver esse trabalho. Cristo ainda está intercedendo pela humanidade. Quando Cristo sair do santuário, parar de interceder pela humanidade, terá chegado o tempo em que os adventistas dizem o fechamento da porta da graça. Porque Cristo já terá fechado a porta da graça. Ninguém mais poderá obter o perdão quando Jesus sair do santuário. Mas porque Jesus ainda se encontra no lugar santo dos santos, intercedendo pelo homem caído, ainda há chance de nós podermos nos arrependermos e obtermos o perdão, justamente porque ele se encontra neste lugar de intercessão. Quando Cristo sair, vai soar as palavras do Apocalipse 22:11. Está consumado. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é ímpio, continue na impiedade ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. E quem é justo, continua a praticar justiça. Só são essas palavras que definem Cristo fora da intercessão do homem. O mal, ou seja, a história da redenção só irá terminar, só será concluído na plenitude com a erradicação total do pecado. E isso só vai acontecer na volta de Jesus. Quando Cristo voltar, teremos o mal completamente erradicado. Agora, vamos ler um pouquinho a nossa palavra para podermos compreender, avançar um pouco.
Daniel capítulo 8 diz o seguinte: no ano terceiro do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elam. Vi, pois, a visão que eu estava junto ao rio Lai. Eu levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava maradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto antes diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Eu o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. Vamos dar uma pequena pausa e vamos analisar um pouco. Aqui temos em análise primeiro as tríplices, ou seja, os movimentos tríplices do carneiro, né? Aqui no Daniel 8:4, veja o que diz. Vi que o carneiro dava maradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. O que significa isso? Conforme explicado pelo anjo lá no Daniel 8:20, verso 8:20, o anjo explica que esse carneiro representa o Império Medo-Persa. As duas pontas diferentes uma da outra representam a Média e os persas, não é? Os medos e os persas. Mas uma era mais alta que a outra, que os persas eram mais ricos em relação aos medos. Essa é a diferença. Um império era maior que o outro. Agora, as 3 direções em que o carneiro fez os seus movimentos, literalmente, nós concluímos, de acordo com as pesquisas, também os teólogos dizem o seguinte, que essas 3 direções representam as 3 principais conquistas do Império Medo-Persa, quando subiu ao poder, começando com a Lídia, o Egito e Babilônia. Lembra também que o Império Medo-Persa é descrito pelo urso, lá no capítulo 7. O urso tinha 3 costelas, e quando nós falamos acerca disso, dissemos também que essas 3 costelas na sua boca, na boca do urso, representavam as 3 principais conquistas do Império Medo-Persa, a Lídia, o Egito e a Babilônia. Em seguida, surge um bode peludo, com grande chifre, que também, como já foi explicado pelo anjo, representa literalmente o Alexandre o Grande, que esse foi um imperador grego, não é? Agora, o fato de que ele se movia sem tocar o chão, imagina você vendo isso, um animal está a correr, mas não toca o chão. Que velocidade hein? O fato de que ele corria sem tocar o chão se refere à sua celeridade com que, ou seja, a rapidez com que o Império Grego se expandiu no mundo antigo. E também lembra que o Império Grego, no capítulo 7, é descrito com um leopardo com 4 asas. Sabemos que o leopardo na vida selvagem, ou seja, no mundo selvagem, é conhecido pela sua velocidade. E as 4 asas possibilitavam a esse animal ter uma velocidade inexplicável. Então tudo isso denota ou representa a sua celeridade.
Assim como nos indica a profecia, quando se encontrava na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, ou seja, o Alexandre morre. Aquela ponta grande representava o rei primeiro, diz o anjo mais adiante, no verso 22 do mesmo capítulo. O anjo explica, aquela ponta grande que viste representa o rei primeiro. O fato de ser quebrado, ele será quebrado e subirá quatro em seu lugar. Agora, essa profecia, não é? E do seu lugar saiu 4 pontas, não é? Ou 4 chifres. Essa profecia cumpre-se, ou seja, essa parte cumpre-se com a morte de Alexandre o Grande em junho do ano 323 a.C., quando ele morre lá com os seus 33 anos, coitadinho, quando ele morre com os seus 33 anos em Babilônia, numa festa. E depois dele ter morrido, após a sua morte, o Império Grego ficou dividido em 4, que ficou com os seus 4 generais, o Cassandro, o Lisímaco, o Ptolomeu e o Seleuco. Nomes bonitos, não? Pode escolher um aí para a sua família, para seu filho. Quando, ou após termos visto essa repartição dos reinos, do reino grego, não é? Em 4, do reino grego em 4, para os 4 cantos, para os 4 cantos da terra, os 4 ventos do céu, o texto declara que subiu um chifre pequeno. E é que onde mora perigo e mora muito engano, mora muitos equívocos no mundo afora, na interpretação. Porque lembra que quando nós estávamos a ver o capítulo 1 de Daniel, logo demos quais são as escolas de interpretação profética, não é? De interpretação bíblica. Tem o idealismo, tem o futurismo, tem o preterismo e tem o historicista, o historicismo. E nós usamos o historicismo, o método historicista, para a interpretação das escrituras, para a interpretação das profecias. O idealismo, o preterismo joga tudo no passado, o futurismo joga tudo na frente, ou seja, no futuro longínquo que você não irá alcançar, então dizem que isso você não precisa se preocupar com as profecias. O idealismo diz simplesmente que são simbologia que denota a espiritualidade de cada crente no mundo atual. Mas tudo isso nós jogamos para fora e levamos o historicismo, que nós compreendemos que a profecia caminha ao lado da história. Tudo aquilo que nós estamos a falar aqui vai na história, você vai encontrar tudinho, tudo isso. Agora nós queremos saber quem é o chifre pequeno descrito aqui no capítulo 8. No capítulo 7 nós falamos de um chifre pequeno. Só que agora esse chifre pequeno, primeiro na sua fase, é um império, depois é um sistema. Agora nós queremos saber quem é esse chifre pequeno, de onde ele veio, não é? Será que veio de um dos chifres, não é, que representa os 4 generais do Alexandre, ou de um dos cantos da terra, de um dos ventos da terra? A pergunta vem, o chifre pequeno surge de um dos 4 chifres ou de um dos ventos? Alguns teólogos sugerem que tem saído de um dos chifres, não é? Razão pela qual incluem o Antíoco Epifanes. Nós veremos, vamos analisar esse Antíoco Epifanes para ver se de facto ele cumpre com as características que aqui são descritas do chifre pequeno. E nós vamos ler, antes de chegar lá, vamos ler os versos que falam do chifre pequeno. O verso 9. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Atenção, são 3 pontos aqui descritos: para o meio-dia, para o ocidente e para o oriente. 10. E se engrandeceu até o exército do céu. E alguns dos exércitos e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Vamos parar aqui, o verso 13 e o verso 14 é um outro assunto.
Agora vamos lá. Alguns teólogos sugerem que tenha saído, esse chifre pequeno, tenha saído de um dos chifres, que é um dos generais do Alexandre. Mas, na verdade, quando analisado o texto, não é lá no original, no aramaico, no original onde foi escrito, o texto nos sugere ter saído de um dos ventos, não de um dos chifres. Esse chifre pequeno saiu de um dos ventos, dos 4 cantos que aqueles chifres se espalharam. E o outro detalhe é o seguinte: logo no início do capítulo, falamos que esse capítulo 8 tinha algo em comum nos 2 capítulos anteriores, o 7 e o 2. E lá nós sabemos que falamos de 4 impérios mundiais. O capítulo 2 apresenta Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E o capítulo 7 apresenta Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e Roma Papal. Agora, se nós assumirmos aqui, precisamos aqui agora, já temos 2, temos Grécia, temos também temos Medo-Persa. Agora falta o terceiro, sabemos que Babilônia já está fora, agora falta o terceiro, não é? Já temos 2, isso significa que falta um para completar a profecia. E esse chifre, que vamos analisar para ver se de facto é esse herege do 2º século antes de Cristo ou não é? Antíoco Epífanes, quem foi ele primeiro? E vamos lá ver se ele se encaixa nas especificações deixadas na profecia, não é? Esse rei, esse Antíoco, vem da linhagem dos Seleucidas, não é? A parte que cabia a Seleuco, quando houve aquela divisão. Seleuco foi um dos generais do Alexandre o Grego. E esse reinou na Síria, porção do Império Grego, quando houve aquela divisão. Agora, assim sendo, esse constitui-se parte de um dos chifres do bode. Lembra-se? Até que o país foi conquistado pelos romanos. O Antíoco era um dos 26 reis que reinaram naquela parte. E ele foi o 8º que exerceram domínio naquela área, antes de serem derrotados pelos romanos. E este foi o 8º rei dos 26. Então não pode ser o chifre pequeno de Daniel 8. Vamos continuar analisando. Antíoco, após ser ordenado a desistir de tomar a parte de Ptolomeu, não é, pelos romanos, ficou furioso. Antíoco foi para o Egito, teve sucesso. Mas quando ele já avançava contra a porção que cabia ao Ptolomeu, seu companheiro, depois, não é? Porque o Ptolomeu também era um dos generais do Alexandre. Agora, quando ele já queria expandir a sua área, o seu poder, encontrou que os romanos já se encontravam lá e o impediram dele poder avançar. É quando ele ficou nervoso, voltou para os judeus. É quando ele profanou o templo e tudo mais. E é por essa razão de ter profanado o templo, não é? Lemos aqui que ele faria o quê? Deitava a verdade por terra, pisava o santuário. É por essa razão que muitos dos teólogos, e muita interpretação de alguns irmãos protestantes, inclusive, caem nessa ladainha, caem nessa erva daninha, dizendo que o Antíoco Epífanes é o chifre pequeno referido aqui. Mas vamos continuar analisando mais um pouquinho. Voltou para os judeus. Agora, quando comparado com as características do chifre pequeno, não alcança nem 1,10% daquilo que são as exigências da profecia. Primeiro também, porque em Daniel 9:25, a profecia nos diz que esse chifre iria se engrandecer até, ou seja, se opor até o príncipe dos príncipes, que na verdade esse chifre pequeno, ou seja, esse príncipe dos príncipes representa Cristo. Vale lembrar que Cristo no Antigo Testamento tem vários títulos para a sua identificação.
Razão pela qual aqui em Daniel está-se a usar príncipe dos príncipes. Vamos analisar isso mais à frente. E esse herege do segundo século, não é? Antes de Cristo, morreu 164 anos antes de Cristo. Então não pode ser o antigo Epifânio, o chifre pequeno do Daniel capítulo 8. Não pode. Ele primeiro vem de um dos chifres. 2. Ele não chega até Cristo. Nós vamos ver aqui como é que podemos chegar à conclusão de que esse chifre chegou ao príncipe, não é? Veremos isso. Agora, o chifre pequeno representa Roma. Foi fácil dizer, ou seja, apresentar que o chifre pequeno não era o antigo. Agora será fácil também dizer que o chifre pequeno representa Roma. O chifre pequeno se engrandeceu para o sul. Isso aconteceu com Roma, quando tomou o Egito no ano 30. Ia se engrandecer para o Oriente. Isso fez Roma, quando tomou a Síria por sua província no ano 65 a.C. Ia se engrandecer para a Terra Formosa. Qual é a Terra Formosa? Onde é que na Bíblia, ou seja, na Bíblia quando se refere à Terra Formosa, de onde é que está a se falar? De Jerusalém. Está-se a falar de Jerusalém. Isso aconteceu com Roma, quando tomou a Judéia como província do seu império, no ano 63 a.C. E finalmente destruiu o templo e dispersou os judeus por toda a terra. O chifre pequeno ia se engrandecer até contra o príncipe do exército. Unicamente Roma fez isso. E isso se alude à crucifixão de Cristo sob a jurisdição de Roma. E o Antíoco não chegou a isso aí. Ia se engrandecer contra o príncipe, contra o príncipe do exército. E isso instalava-se da crucificação de Jesus Cristo sob jurisdição de Roma. Diferente do capítulo 7, o chifre pequeno a que aqui se refere simboliza Roma nas suas duas fases. Por isso dizíamos ali, só temos 2 impérios, faltava um. Agora, esse chifre pequeno descrito aqui no capítulo 8 é diferente do chifre pequeno que nós vimos no capítulo 7. Porque o capítulo 7 apresenta Roma como um animal terrível e espantoso. E daquele animal terrível e espantoso, nós lembramos que tinha 10 chifres. E 3 chifres foram abatidos por um chifre pequeno. E estávamos a ver aquele chifre pequeno. Que aquele chifre pequeno saiu de onde? De Roma. Mas aqui no capítulo 8, o chifre pequeno trata-se de Roma nas suas duas fases, a pagã e a papal. Só Roma cumpre as características desta profecia. Não há outra potência que se adequa a essas especificações. A expansão horizontal de Daniel, capítulo 8, verso 9, vamos ler. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. A expansão horizontal desse chifre pequeno se refere a Roma, não é? A extensão de Roma na sua fase imperial. E quando já falamos da expansão vertical, não é? Quando nós falamos da expansão vertical, meio-dia, vertical, até o exército, aqui no verso 10 diz, e se engrandeceu até o exército do céu. E alguns do exército das estrelas deitou por terra e os pisou. Veja só, 11. E se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Essa parte já se encontra, se refere à era papal, quando o Papa se levanta, todo o seu sistema falso de adoração se opõe ao sistema verdadeiro de adoração que Cristo nos dá. Quando já nos focamos na forma vertical, a sua atenção é recebida de forma detalhada. E aí percebemos que esse chifre corresponde ao chifre pequeno já de Daniel 7. Podemos ver agora a seguinte comparação. Eu peço para você pegar seu caderno, porque aqui é uma comparação muito importante que vai te ajudar muito a compreender esse negócio. O chifre de Daniel 7 e o chifre de Daniel 8. Primeiro, a primeira comparação, ambos são pequenos no início.
Daniel 7:8 diz o seguinte: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Agora vamos ver Daniel 8:9. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, percebe? No início, esses dois chifres são pequenos, certo? No início, esses dois chifres são pequenos. Ambos se tornam grandes posteriormente. Daniel capítulo 7, verso 20, Daniel 8, 9. A terceira comparação, os dois são persecutórios. Daniel 7, 21 e 23 e 25, Daniel 8, 10 e 24. Ambos se engrandecem e são blasfemos. Daniel 7, 8, verso 8, 20 e 25. Daniel 8, 10, 11 e 25. Ambos têm como alvo o povo de Deus. Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel capítulo 8, verso 24. Ambos têm aspectos delineados pelo tempo profético. Todos estão cronometrados pelo tempo profético. Veja Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel 8, 13 a 14. Uau! Ambos se estendem até o tempo do fim. Daniel 7, 25 e 26. Daniel 8, 17 e 19. Ambos enfrentam a destruição eterna. Daniel 7, 11 e 26. Daniel 8, 25. Como já visto, temos todas as características da profecia bem encaixadas em Roma. Então o chifre pequeno é Roma. O chifre pequeno do capítulo 8 é Roma. Mas fizemos uma comparação quando já tomamos atenção na parte vertical. Quando esse chifre pequeno de Daniel 8 primeiro circula num movimento, faz um movimento horizontal, sabemos que aí está se falar do Roma, da Roma imperial. Agora, quando esse chifre pequeno já começa a tomar uma posição vertical, já estamos a falar de Roma papal. Então, Roma papal, no capítulo 7, é descrito pelo chifre pequeno. Então, é por isso que fizemos essa comparação e tudo sai perfeitinho. Tudo sai perfeitinho. Já não resta mais dúvida que o chifre pequeno do capítulo 8 representa o Império Romano em suas duas faces. Tendo entendido os pontos acima, seguimos em frente. Agora vamos analisar o termo exército e estrelas. Queremos saber acerca disso. Esses versículos que nós vimos o exército, estrelas, príncipe, queremos ver isso. Essas palavras não são uma designação literal dos corpos celestes, não é? Não estamos a falar aqui, a profecia não trata da literalidade dos corpos celestes. Quando fala de estrelas, aqui o verso 10, não é? O verso 10, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. É claro que não está a se falar de um ataque aos corpos celestes. No Antigo Testamento, essas duas palavras podem ser usadas para designar o povo de Deus. Veja Êxodo 12, 41, Daniel 12, o verso 3. Isso fica claro que não é um ataque aos anjos, não é estrelas. Na Bíblia, em profecia, especialmente, quando se fala de estrelas, está-se a falar de anjo, mensageiro. Mas está-se a falar de uma perseguição ao povo de Deus e cuja pátria está nos céus, razão pela qual tem-se falado de estrelas. A nossa pátria não está aqui, Filipenses 3:20. E quando fazemos uma viagem ao longo da história, encontramos milhares de cristãos que foram mortos por imperadores pagãos. Mas agora, a nossa atenção está voltada às atitudes do chifre pequeno. Há uma perseguição causada ou promovida pelo chifre pequeno, que está ligado diretamente à era papal e à sua perseguição ao longo dos séculos. Vai na história, vai apanhar isso aí. Por isso nós dissemos que o método historicista é o melhor para a interpretação profética. O verso 11 fala de um príncipe. Quem seria este? Daniel 9:25 declara o Messias, o príncipe. Miguel, o vosso príncipe. Daniel 10:21.
Miguel, o grande príncipe, Daniel 12:1. Com todas essas comparações percebemos que ninguém mais a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que quando nós já estamos a falar de Judas, Judas 9, diz que, perdão, se não me engano o versículo, mas Judas fala que quando Miguel contendia com o diabo, não ousou em pronunciar nenhuma maldição, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Nós cremos que é Jesus Cristo que desceu para ressuscitar o servo Moisés para ir com ele ao céu. Não estou para falar da ressurreição de Moisés, mas se esse é um assunto também que ainda não compreendes perfeitamente, tem contactos aqui na descrição e podes colocar nos comentários também. Não é problema. Isso nós vamos poder fazer um vídeo especial para podermos responder a essa dúvida. Cristo Jesus é o príncipe mencionado no livro de Daniel e também é o sumo sacerdote descrito no livro de Hebreus. Isso deve ficar bem claro. Portanto, o papado e o seu falso sistema de adoração distorcido tentam ofuscar a função sacerdotal de Cristo. Isso deve ficar bem claro. Agora vamos entrar nas 2.300 tardes de manhãs. Vamos entrar nas 2.300 tardes de manhãs. Esse é um tempo muito importante da profecia. Vamos lá. Verso 13. Depois ouviu um santo que falava e disse ao outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes de manhãs o santuário será purificado. Uau! Isso é maravilhoso. Mas percebe uma coisa, aqui o verso 13, dois seres celestiais estão a conversar e não estão a incluir o profeta. Daniel só está a ouvir, ele está a ver aqueles santos a conversar e ele está, não chegou de falar qual era o assunto. Aqui nós somos dito o assunto, né? Irmão Adélio, fala lá o que estavam a conversar. Não. Eu não sei do que estavam a falar. A profecia não deixou isso, mas só que quando já chega a parte da resposta, até quando durará a visão? Até quando durará a visão do contínuo sacrifício da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? A resposta já não se dão entre eles. Aquele que é para responder vira, olha para Daniel e ele diz: até 2.300 tardes de manhãs e o santuário será purificado. Vamos lá. O tempo da profecia. Esses dois versículos encerram a profecia do capítulo 8. Propriamente dita, introduzem o ponto mais marcante da visão. Mais uma vez, de acordo com o método historicista de interpretação, esse período profético deve ser calculado no princípio dia equivale a um ano. Sim, um dia equivale a um ano. Números 14, verso 34. Pode comprovar isso. Nesse caso, trata-se de 2.300 anos. Nossa, que tempo, não é mesmo? Longo período. Pois é. E também dizer que nesse capítulo não somos informados sobre o tempo do início da sua contagem, senão somente algumas expressões que aparecem, né? Tempo do fim, último tempo. Enfim. Também Daniel recebe a ordem para encerrar a visão, porque era para muitos dias, não era para o tempo dele mesmo. Então Deus manda ele encerrar a visão. Esse assunto era de mais interesse para o profeta e também para nós como igreja, para nós como membros hoje. É muito importante, por isso devemos compreendê-lo na íntegra. Agora, a visão enquanto decoria, dois seres celestiais conversam sobre o assunto. Mas não somos informados do que é que exatamente estavam a conversar, né? Ficou registrado a pergunta e a resposta, só aquilo que eles estavam a falar. Quer dizer, o tema é de suma importância que até o céu está a discutir o assunto. O céu está a discutir o assunto, mas quando chega a parte da questão e a resposta, já é registrado. Daniel recebe a ordem para poder registrar. Os dois seres celestiais estão conversando sem incluir o profeta, mas quando chega a parte da pergunta e a resposta são direcionadas a Daniel. O outro aspecto que nos chama a atenção
somos ditos acerca do santuário, que também está incluído nesse tempo das 2.300 tardes e manhãs. Uau! Uau! Mas o caso agora que fica um pouco delicado é precisamente que precisamos identificar, afinal de contas, este santuário que aqui se fala, qual é? Está onde? O tempo profético, não te preocupes, porque o capítulo 9 oferece detalhes muito importantes que vamos poder desvendar quando é que começa. Aqui, o que é mais importante entendermos é que essas 2.300 tardes e manhãs, primeiro, para nós podermos concluir que trata-se de 2.300 dias, temos que voltar para o Gênesis 1. Quando Deus está no processo de criação, você lembra que ali fala, foi tarde de manhã o primeiro dia, foi tarde de manhã o segundo dia, tarde de manhã o terceiro dia. Então, aqui, uma tarde e uma manhã formam um dia. Então, são 2.300 tardes e manhãs, significa que são 2.300 dias. E se são 2.300 dias, usando o cálculo profético, que um dia equivale a um ano, então são 2.300 anos. Agora, no capítulo 9, nós vamos ter o tempo do início e também veremos o tempo do seu fim. O início e o fim. Agora, o que nós precisamos compreender é, de facto, o santuário. Precisamos identificar este santuário, se está na terra, está no céu. A que se refere, na verdade? Pois quando algumas linhas de interpretação dão-nos várias opiniões. Eu falei lá no início, falou-se da terra, outros terra de Canaã, outros falam-se da igreja. E finalmente tem aqueles que já começam a palpitar que não. Trata-se de alguma coisa que está no céu. Agora vamos lá poder analisar essa área aí. Vamos analisar essa área. Essa área que está, por exemplo, essa é interessante, este versículo que fala daquilo que está no céu, não é? Vamos lá ver o verdadeiro tabernáculo. É uma parte muito doce essa que eu gosto. Vamos lá abrir Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Isso é muito importante. Depois vamos abrir Hebreus 9:24. Capítulo 8, 1 a 2. Isso é importante. Presta muita atenção. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não um homem. Que mensagem doce. Deixa eu repetir. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não um homem. Agora, vamos lá ver 24, 9:24. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Enfim, não estou aqui para protestar, né? Mas me intriga muito aqueles irmãos que dizem que no céu não tem santuário, que Jesus não está no santuário, Jesus não está a ministrar no santuário. Me intriga muito esses irmãos, porque está na Bíblia. Então Paulo, quando escreveu que ele temos um sumo sacerdote tal que compareceu na destra de Deus, ministro do verdadeiro santuário, Paulo estava equivocado. Naquele momento ali, Paulo não estava inspirado pelo Espírito Santo, não. Sabe, irmãos, isso não dizermos que somos cristãos, mas andarmos a selecionar algumas partes, porque aquela organização ensina assim, isso não é bom, porque nós omitimos a verdade e cavamos as nossas próprias sepulturas. Está na Bíblia. O que eu estou aqui a falar não é porque a Igreja Adventista ensina. Não, agradeço porque para eu poder saber, aceitei aprender com eles. Mas a Igreja Adventista é a única no mundo que se aproxima mais da Bíblia, que ensina o que é bíblico, certo? Mas me intriga muito aqueles pastores que andam por aí,
que andam a pregar a hipergraça, Jesus é amor, só perdoa, salvação é para sempre. Quem disse? Leia a Bíblia. Não anda ouvindo só coisas dos seus pastores, não. Leia a Bíblia. Está aqui Hebreus 8, 1, 2, quando Paulo escreveu estava equivocado. Hebreus capítulo 9, 24, quando Paulo escreveu estava equivocado. Então vamos parar de somente dar bola, aceitar coisas de bandeja nos pastores malucos que não tiveram consideração com a Bíblia. Continuando, queríamos ver de facto, certificar. Agora, pela Escritura devemos decidir de todas essas ideias que são dadas. É a terra de Canaã, se refere à igreja, ou também um santuário no céu. Devemos decidir isso com bases da Bíblia, não é? Mas não pode ser a terra. Vamos ver o porquê. A palavra santuário ocorre 144 vezes no Antigo e no Novo Testamento. E sempre que aparece a sua definição e a sua colocação, de acordo com a Bíblia, compreendemos que se emprega esse termo para designar um lugar santo ou status sagrado como morada de Deus. Então, se assumir que a terra é o santuário, essa terra deve responder a essa definição, não é? Deve responder a essa definição do estado sagrado. Mas simples é a terra e nada tem de santo, não é? Senão um planeta rebelde, não é? Manchado pelo pecado, murchado pela maldição da transgressão. E não pode, com isso tudo, não pode ser o santuário referido aqui no Daniel capítulo 8. O santuário referido aqui é o templo do céu. Com isso, resta examinarmos uma teoria a saber que o tabernáculo mencionado no texto é identificado com o tabernáculo mencionado no texto de Hebreus capítulo 8, verso 1 a 2, esse que acabamos de ler, que é chamado do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não um homem, ao qual é dado o nome do santuário e que está situado nos céus e que existiu, que está situado nos céus e deste que está situado nos céus, existiu na antiga dispensação um modelo ou uma cópia, uma figura, não é? Construído primeiramente pelo Moisés e mais adiante construído em Jerusalém. Então, com isto, nós encerramos nosso estudo e pedimos para que possa assistir o estudo do capítulo 9, porque vai nos fornecer a data do início do capítulo dessas 2.300 tardes manhãs e vai nos oferecer também quando é que termina, assim como outras informações muito importantes. Mas o que eu digo a você é que deve ler a Bíblia e nunca aceitar coisas que a pessoa só diz simplesmente. Leia a Bíblia, confirma e leia Atos capítulo 11, capítulo 17, verso 11, João 5:39. E assim tenha muito proveito do seu estudo. Deus abençoe.